Livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. Livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 9, que diz assim a palavra do Senhor. Eu, João, que também sou vosso irmão, e companheiro na aflição, e no reino, e na paciência de Jesus, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus, pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o derradeiro. O que vês escreve no livro, e envia as 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pergamo, e a Tiátira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver a voz que falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. No meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, cingido pelo peito com um cinto de ouro. Sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. E os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Amém, meus amados? Aqui no livro de Apocalipse, você que não conhece o livro de Apocalipse, ele se encontra no Novo Testamento, e ele é o último livro do Novo Testamento. O livro de Apocalipse, ele é semelhante ao livro de Gênesis, com o título que ele é voltado para as revelações. O livro de Gênesis é a criação, o livro de Gênesis é a criação, mas o Apocalipse, ele é o livro da revelação. Revelação do quê? Revelação sobre os últimos acontecimentos, o que acontecerá à igreja, ao mundo, quando Jesus, o Filho de Deus, estiver para vir ao mundo, quando Jesus estiver para voltar, para vir a segunda vez, para voltar, para arrebatar a sua igreja, para levar o seu povo para o céu. O livro de Apocalipse, ele é o livro da revelação do passado, do presente e do futuro. Ele vai trazer revelações do passado, do presente e do futuro. Ele já traz todo embasado todas as revelações, o qual nós precisamos saber. Primeiro, para nós alcançarmos de Deus a nossa salvação, como que nós temos que proceder, sendo um homem ou uma mulher de Deus, e o que espera para o povo de Deus, e o que espera para o ímpio, e o seu fim triste. Diante da revelação do livro de Apocalipse, Deus escolheu um dos maiores apóstolos, porque ele era maior. Não era maior em questão de eloquência, não era maior em questão de sabedoria, de entendimento, não. João foi um dos apóstolos escolhidos pelo Senhor Jesus para trazer a revelação do Apocalipse. João, ele era um dos discípulos do Senhor Jesus. João era aquele o qual Jesus amava. João era aquele o qual o Senhor Jesus chamou Tiago e João e subiu com eles no monte para ali se transfigurar diante deles. Ou seja, Tiago e João foram os escolhidos. Porém, João, o texto nos fala com muita clareza que Jesus amava João. E por que Jesus mencionou de uma forma tão clara que amava João? Por que ele amava João? Nós entendemos que Deus, ele não faz acepção de pessoas. Ele não faz acepção de pessoas para salvar. Mas para usar na terra ele faz sim. Porque a palavra do Senhor é bem clara. Muitos são chamados, porém poucos escolhidos. Muitos são chamados para quê? Muitos são chamados para serem salvos. Deus abençoe você, Reinaldo, que está incentivando o pessoal aí. Muitos são chamados para quê? Para serem salvos, mas poucos são os escolhidos. Os escolhidos para quê? Para fazer a obra. Perceba que numa determinada igreja que você entra,
vocês vão ver uma quantidade de pessoas que é da obra ali e a maioria já não são, a maioria estão no banco. Deus, ele tem mistério com todo mundo. Se a pessoa buscar e se voltar para o Senhor e se colocar na posição, o Senhor também vai te usar. Mas a palavra do Senhor, ela é bem clara. Muitos são os chamados e poucos são os escolhidos para a obra. Nesse caso aqui, o apóstolo João, ele foi escolhido do Senhor. Aqui, quando Deus deu essa revelação tão tremenda, tão gloriosa, tão linda para João, João se encontrava passando por uma aflição muito grande. Naquela época nós sabemos, nós como igreja, nós entendemos e nós temos o conhecimento que a igreja primitiva, que são os primeiros discípulos, os demais discípulos que foram surgindo, que a igreja primitiva passou por muitas aflições. Os nossos irmãos na fé passaram por muitas tribulações. Nós sabemos que todos os discípulos do Senhor Jesus tiveram mortes cruéis. Todos os discípulos do Senhor morreram de forma muito triste. Por quê? Porque naquela época, quem atuava em Jerusalém estava praticamente sendo dominada ali pelos romanos. Então os romanos que mandavam nas cidades, nas regiões. O Império Romano, nós sabemos que o Império Romano era truculento, eram pessoas de má índoles, eram pessoas perversas, eram homens maus, eram homens que dizia que amava a Deus, mas as suas ações eram pecaminosas, as suas ações eram terríveis, eram homens que perseguiam, oprimiam e matavam o povo de Deus, eram homens que perseguiam, tanto é que quando Jesus esteve fazendo missão, exercendo o seu chamado, o seu ministério aqui na terra, nós sabemos que Jesus teve por muitos inimigos. E quem eram os inimigos do nosso Senhor Jesus? Primeiramente, Satanás. Segundo, eram os filhos de Belial. Quem são os filhos de Belial? Os filhos de Belial são aqueles que se voltam para o diabo, dão legalidade para o diabo usar eles mesmos. Então, naquela época, os inimigos do Senhor Jesus eram o próprio Satanás e os religiosos, os sacerdotes, os escribas, os fariseus. Os tais falsos religiosos, eles eram uma pedra de tropeço no caminho do Senhor Jesus. Portanto, agora Jesus havia morrido, agora Jesus tinha subido ao céu, ressuscitado e subido ao céu. Portanto, todos os apóstolos estavam sofrendo as perseguições. Nós sabemos que o Império Romano perseguiu, oprimiu, matou, judiou e fizeram atrocidades com os servos, com os discípulos do Senhor. Então, amém, no final da pregação eu estarei orando com todos vocês, tá? Deus abençoe vocês. Permaneça na live, porque a palavra do Senhor é cura, é libertação, e a maior revelação que existe é a palavra do Senhor. Então, vocês que querem ser abençoados, permaneça na live para primeiramente ouvir Deus falar contigo, porque não tem coisa mais gloriosa, não tem coisa mais singela, mais tremenda do que você ouvir Deus falar contigo. E Deus, ele fala conosco através de várias formas, através do louvor, da palavra, da oração, principalmente na palavra. Deus, ele vai falar conosco através da palavra, porque ele vai nos confrontar, ele vai nos revelar, ele vai abrir os nossos olhos diante dessa palavra que nos exorta. Porque a palavra do Senhor, ela tem que nos confrontar. Por quê? Vai confrontar o nosso eu, vai confrontar o nosso pecado, vai confrontar as nossas vontades. Então, diante disso, permaneça atento diante da mensagem do Senhor. Então, agora, nós vemos aqui que os discípulos do Senhor Jesus tiveram mortes truculentas. Muitos passaram por perseguições, prisões, muitos foram apedrejados, muitos foram decapitados. Tiago foi decapitado. Isso eu estou falando só os discípulos do Senhor. Tiago foi decapitado, Pedro foi crucificado para baixo, de cabeça para baixo. Muitos ali foram levados para as prisões, apedrejados. Vários
cristãos foram colocados dentro de uma arena, onde era igual um campo de um estádio, foram colocados ali dentro das arenas e soltaram os leões para serem devorados. Então olha só o quanto os cristãos, o quanto o povo de Deus sofreu nessa época, nessa era da igreja primitiva ter surgido. O apóstolo Paulo fez a obra do Senhor, mas ele passou por inúmeras situações, passou por muitas aflições, passou por muitas tribulações. O apóstolo Paulo, ele levou 40 chibatadas. Jesus levou 39. O apóstolo Paulo levou 40 chibatadas. Você tem noção o que é levar essas chibatadas? Naquela época, os romanos, eles faziam esses chicotes, colocavam dentes, ferros nas pontas e dentes de algum animal, e fazia ali tipo uma bola ali e chicoteava as costas das pessoas, onde saíam pedaços de carne. Olha só o quanto eles eram torturados, o quanto levavam açoites, levavam pedradas, eram mortos a fio da espada, eram perseguidos, eram humilhados, eram afrontados, tudo por quê? Por causa desta palavra, por causa do nome do Senhor Jesus. Então aqui nós podemos ver que agora todos os demais discípulos haviam morrido e apenas restou João. E João, ele foi levado, ele estava preso, porém o imperador daquela época de Roma, ele odiava os cristãos. E agora ele ficou sabendo que ainda sobrara um dos discípulos, era o único que estava vivo. E nesta época agora João já era um idoso, João já tinha 90 anos de idade, e ele queria massacrar João. Ele não atentou para a idade, não, simplesmente ele queria que João negasse o nome do Senhor, negasse que Jesus era filho de Deus. E esse homem foi tão truculento, tão perverso, tão endemoniado. Sabe o que ele fez com João? Mesmo João sendo um idoso, mandou ferver um caldeirão de azeite e colocou João ali dentro daquele caldeirão. Só que o Senhor Jesus guardou, o Senhor Jesus livrou João para que ele não morresse. Deus fez com que aquele caldeirão se transformasse em água fria. Deus não permitiu que João morresse. Então, diante ali daquela expectação, daquela ação, diante ali dos soldados romanos, que eles viram que aquele caldeirão era um caldeirão de água quente, de azeite quente, o qual colocaram o apóstolo João ali dentro para ser morto, cozido. Deus não permitiu. Ele até foi levado até o caldeirão, mas Deus não deixou ele morrer. Então, diante disso, esse ditador ali da época, ficou mais endemoniado do que ele já estava. O que ele fez? Não vai morrer? Não morreu? O que ele fez? Pegou então o apóstolo João e levou ele para uma das piores prisões. Já que ele não morreu, levou ele para uma das piores prisões que alguém poderia ir. Colocou ele na pior sentença que alguém poderia ir. Então o apóstolo João foi levado como prisioneiro para a ilha de Patmos. Essa ilha era uma ilha que era pura pedra. Todos ali que eram levados prisioneiro para essa ilha, eles sabiam que eles iriam morrer quebrando pedra. Eles iriam ficar ali até a sua morte. Iriam trabalhar até morrer. E ali eles prendiam as pernas deles com as bolas de ferro gigante, pesadas. E ali eles não poderiam fugir, porque carregava-se um peso, portanto, trabalhava o dia todo quebrando pedra. E João se angustiou diante daquele cenário terrível, olhando para a sua fragilidade de 90 anos, já idoso,
mas o Senhor era com João. Ele agora achou que seria o fim do ministério dele, seria o fim da vida dele, exilado dentro daquela ilha, que era uma ilha de pura pedra. Então agora João se depara dentro ali daquela ilha. E o texto vai nos falar aqui, um certo dia, o Senhor Jesus arrebatou o espírito de João. João permaneceu fiel. João permaneceu crente. João permaneceu na posição de adorador, na posição de homem de Deus. O cenário qual você está não mostra que será o seu fim. O cenário caótico que você se encontra não declara qual será o fim da sua vida, porque o cenário de João era sofrimento e dor e morte. Era a única coisa que ele via. Mas um certo dia o Senhor arrebatou o espírito de João. E ele ouviu, o texto vai nos falar que ele ouviu uma grande voz, como a voz de uma trombeta. E de quem que era essa voz? Essa voz era do próprio Senhor Jesus. E agora Jesus dizia ali para João: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o primeiro, eu sou o derradeiro. E o que vês, escreve no livro. Envia às 7 igrejas que estão na Ásia. Então virei-me para ver a voz que falava comigo. E virando-me vi 7 castiçais de ouro. No peito dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até os seus pés de uma roupa comprida, cingido pelos peitos como cinto de couro. A sua cabeça era brancos como a lã, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante ao latão reluzente, como se tivessem sido refinados na fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto resplandecia como o sol, quando a sua força resplandece. Então agora João teve aquela visão extraordinária do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa visão não é a visão daquele Jesus que estava com o semblante todo desconfigurado, triste, abatido, quando ele foi levado ali para morrer na cruz do Calvário. Mas agora, esse Jesus, o qual o mundo não aceita, o qual o mundo não conhece, outrora ele veio como cordeiro, ressuscitou como leão. Portanto, ele voltará agora como justo juiz. Essa segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, ele voltará como justo juiz. Ele voltará com maestria, com glória. Outrora ele veio como um cordeiro, nasceu ali numa manjedoura. Em volta dele existia vários animais. Nasceu num lugar humilde, simples, mas agora ele voltará com maestria, com glória, com grande esplendor. Ele será, o semblante dele, ele vai aparecer para nós agora com o corpo glorificado, com o corpo transformado, com o corpo agora cheio de glória. Então ele voltará. E o texto nos diz que João tem essa visão, e a visão que João via, ele via 7 castiçais de ouro. Ele via agora o Filho do Homem no meio desses 7 castiçais de ouro. E ele viu o Filho do Homem, que era o Senhor Jesus, vestido de vestido até os pés, de roupa comprida, branca, cingido pelo peito com um cinto de ouro. Seu cabelo, sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, como a neve. Os seus olhos eram como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes a latão reluzente que tinha acabado de sair da fornalha. A sua voz era como a voz de muitas águas. Olha só a glória o qual o Senhor
apareceu para João, e ele tinha na sua destra, na sua mão direita, os 7 castiçais, as 7 estrelas. Na sua boca saiu uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto resplandecia como o sol da justiça. Então agora João se depara com aquela visão tremenda, e diante daquela visão, ele dizia aqui no versículo 7, eu, quando vi, caí aos seus pés como morto. Ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo, a sua mão, não temas, eu sou o primeiro e o último. Então o Senhor Jesus apareceu para João, num resplendor de sua glória, colocou a mão direita sobre João, e disse a João, não temas, eu sou o primeiro e eu sou o último. Aqui ele diz o seguinte, eu sou o primeiro, não existe outro além de mim. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Aqui ele diz o quê? Eu sou o único Deus e não há outro. Eu sou o primeiro e o último, não existe outro Deus além de mim, não existe outro Senhor, não existe outro rei além de mim. Eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou Deus, eu sou Jesus, o Salvador do mundo. E eu estou vivo. E agora eu estou aqui diante de você, João, para relatar, para mostrar, para dar a você toda a visão que eu quero te passar. Pegue um livro e escreve tudo aquilo que eu vou passar para você. Então João, diante disso, ele foi morrendo, porque a glória do Senhor era tão grande. O homem, o ser humano, nós seres humanos, não suportamos a glória do Senhor. Porque nesse caso aqui, João se assemelha-se quando o anjo do Senhor apareceu para o profeta Daniel. Também o profeta Daniel foi morrendo diante daquela glória, diante daquele esplendor. E João também agora estava morrendo, porque nós como seres humanos, como carne, nós não suportamos a presença do Senhor. Só com o olhar do Senhor ele pode nos fulminar. Imagine ele nos tocar. Portanto, quando o Senhor colocou a mão destra, a mão direita sobre João, ele disse, não temas. Eu sou o primeiro e o último, o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém? E terás a chave da morte, e eu tenho nas mãos a chave da morte e do inferno. Só Jesus tem o poder de ter a chave da morte e do inferno em suas mãos. Por quê? Porque ele é dono de todas as coisas. O Senhor Jesus, ele manda no céu, manda na terra, manda no mar e manda até no inferno, e manda em todos os demônios. Então por que Deus não para essa ação, não destrói esses demônios? Vai chegar o dia que o Senhor Jesus, ele vai sim destruir a besta que está dentro do abismo, nas profundezas das águas. Você sabia que Lúcifer, ele está aprisionado? Quem atormenta a humanidade, o mundo, são os demônios, são os anjos caídos, são a terça parte dos anjos, são os demônios, os principados, as potestades. Mas Lúcifer, o próprio Satanás, ele está aprisionado dentro das profundezas. Mas vai chegar um dia que ele será solto. Mas quando isso acontecer, a igreja do Senhor já foi arrebatada. A igreja do Senhor já estará com Cristo na glória. Então, diante disso agora, João agora voltou à sua força, porque o Senhor falou para ele, não temas, porque eu sou o primeiro e o último. Escreve as visões, escreve a visão que eu vou te dar. E a visão que qual Deus deu a João foi a visão das 7 igrejas da Ásia, que eram a Éfeso, a Esmirna, a Pergamo e a Tiátira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E ali o Senhor Jesus começou a falar de cada uma das igrejas. E a primeira carta que foi endereçada foi a igreja de Éfeso. Éfeso era uma igreja fiel. Éfeso era a igreja que andava na palavra do Senhor, andava conforme os princípios da palavra. Éfeso, ele zelava pela obra, eles cuidavam da obra do Senhor, porém Éfeso estava caída espiritualmente. Como assim? Se eles estavam
sendo fiéis, se eles estavam vivendo a palavra, andando na palavra, porém estavam se exaltando. Deus não fez nós servos de Deus para nos exaltar, porque quem está conosco, quem habita em nós é o Espírito Santo, e o Espírito Santo é humilde e manso. Por quê? Porque o próprio Jesus disse lá em Mateus 11, dizendo: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E a igreja de Éfeso estava inchada, estava ali mostrando uma santidade, mas quem nos conhece? Quem conhece o homem, que penetra até a divisão da alma e do espírito do homem, é o Senhor. Então ele conhece de fato quem é o povo de Deus. E agora a igreja do Senhor estava desse jeito. Então o Senhor escreveu, o anjo escreve à igreja dizendo: conheço as tuas obras e o teu trabalho, a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Sofreste e tens por paciência e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Então o Senhor viu que de fato eles estavam trabalhando, fazendo a obra do Senhor, estava colocando os falsos profetas para fora da igreja, mas tinha algo neles que não estava correto diante do Senhor. Então o Senhor começou ali a relatar o pecado da igreja de Éfeso: porém tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Então nós, servos de Deus, nós temos que ter o primeiro amor, andar, viver no primeiro amor. Não é porque você... Como que é esse primeiro amor? O primeiro amor é aquele quando você aceita Cristo. Você ama o seu irmão, você quer ouvir a palavra do Senhor todos os dias, você quer estar na igreja do Senhor todos os dias, você se alimenta dos louvores, da palavra, das orações. Esse é o primeiro amor. Você ama a Deus acima de todas as coisas, você enaltece o nome do Senhor, você fala do amor do Senhor para todo mundo, você prega a palavra, você ama o Senhor, você ora, você jejua, você consagra a tua vida. Pois nesse caso aqui, a igreja não estava mais assim, a igreja estava... Ela já tinha deixado o primeiro amor. Então o Senhor lhe relembrou: lembra-te de onde tu caíste e te arrependa. Ou seja, quando o Senhor vê que nós não estamos mais naquela graça, naquele primeiro amor, com o coração voltado para a palavra, com o coração voltado para Cristo, Ele manda nós lembrar de onde nós caímos. Como assim? Eu sou crente, eu sou obreiro, eu sou pastor, eu sou missionário, eu sou presbítero, eu estou com a vida no altar. Como assim lembrar de onde eu caí? Caí de onde? Lembra de onde você caiu. Onde é que você parou? Por que que parou de amar a Cristo? Por que que parou de jejuar, de orar, de consagrar, de ganhar almas, de pregar o evangelho? É isto que o Espírito Santo estava agora fazendo. O anjo do Senhor estava fazendo João escrever: lembra-te de onde tu caíste, ou lembra de onde você caiu no pecado, e te arrependa e te converta. Então era isso que o anjo estava mostrando ali, porque essa igreja tinha que se consertar. Então nós vemos aqui a primeira carta, ela foi voltada para a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, ao ouvir isso, ficou pasmado, ficou com boca aberta. Como assim? Nós somos fiéis, nós somos crentes, mas o Senhor conhece o homem por dentro e por fora. Só o Senhor conhece a nossa mente e nosso coração. Ele sabe se você de fato está com o coração voltado para Cristo. Ele sabe se você de fato está adorando a Deus como outrora. Ele sabe se de fato você está no primeiro amor, amando seus irmãos, amando a obra do Senhor, amando a palavra do Senhor, amando a Cristo. E agora o anjo escreve, pede para João, através daquela visão, escrever a segunda carta. E essa segunda carta, ela era voltada para a igreja em Esmirna. A igreja de Esmirna, o anjo disse a ela: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras. Olha só, meus amados, coisa terrível é quando alguém fala que conhece
Fala que conhece as nossas obras, sabe o que nós estamos fazendo. Imagine Deus apontar para você e dizer: eu conheço as suas obras, eu sei o que você está fazendo, eu sei como você está procedendo, eu sei o seu comportamento, eu sei como você é na igreja e sei como você é na sua casa, eu sei como você é no seu trabalho, eu sei como você, homem, é com a sua esposa, eu sei você, pais, como são com seus filhos, eu os conheço. Agora era o próprio Deus jogando na cara da igreja, dando um tapa na cara da igreja, dizendo: eu conheço as suas obras, eu sei como vocês estão procedendo diante de mim, eu conheço o deitar e o levantar de vocês, eu sei o que vocês andam fazendo, o que está me agradando e o que não está me agradando. Eu conheço as suas obras. Conheça as tuas obras, o anjo falando à igreja de Esmirna: conheça as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeu não são, mas são sinagoga de Satanás. Nada temas, nada temais das coisas que há de padecer. A igreja de Esmirna, ela era pobre. Pobre o quê? No recurso financeiro. Mas essa igreja, o Senhor mostrou que eles estavam passando por aflições, eles estavam passando por perseguições, eles estavam passando por muitas aflições e muita luta. Então o Senhor Jesus foi revelando: nada tema das coisas que padece, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que não sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Então o anjo da igreja avisou ali a igreja de Esmirna que eles iriam passar por algumas aflições por 10 dias. Uns seriam mortos, outros seriam levados para as prisões, e outros iriam passar por muitas tribulação. Então ele disse para a igreja: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida eterna. Então esse foi a palavra lançada ali para a igreja de Esmirna. Vão passar por luta, vão passar por sofrimento, vão passar por tribulação, vão passar por muitas aflições, mas não temas, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida eterna. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. A igreja de Esmirna era uma igreja que não estava em pecado, estava andando conforme a vontade do Senhor, mas o anjo do Senhor estava avisando que por esses dias eles iriam passar por muitas aflições. Nós, servos do Senhor, nós temos que andar com a nossa vida embasada, enraizada em Cristo, na sua palavra. Nós temos que estar em jejum e em oração. Nós temos que estar voltado para o primeiro amor todo o tempo, amando nossos irmãos, amando a palavra do Senhor, amando a obra, amando Cristo, amando nos sermos gratos, porque um dia o Senhor nos alcançou, porque um dia essa palavra foi pregada para nós, e nós hoje estamos aqui, eu pregando, vocês me ouvindo. Nós temos que ser grato a Cristo, mas o Senhor também nos adverte que ser crente não é só falar em mistério, não é só sentar, ouvir, se alimentar, glorificar a Deus. Não, ser crente também é sofrer. Ser crente é passar por situações difíceis. Ser crente é passar por perseguições. Era isso que o anjo estava dizendo à igreja de Esmirna: prepara-te, porque vai chegar um dia que vocês vão passar por tribulação, e será em breve, vão passar por grandes aflições. Estejais, lá em Efésios capítulo 6, versículo 10 a seguir, estejais preparados, capítulo 6, versículo 13, estejais preparados para o dia mau. Então agora a igreja do Senhor tinha que se preparar para esse dia terrível, e o Senhor os confortou, dizendo: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida eterna. E aqui nós vemos muitos dos irmãos, dos cristãos da igreja primitiva, passar por muitas aflições, por muitas dores, por muitas perseguições. Uns eram mortos, outros eram apedrejados, uns eram aprisionados, outros eram entregues para morrer nas arenas. Era muita aflição, era muita perseguição pelo império de Roma, que perseguia os soldados dos romanos, as suas autoridades, eram os inimigos dos cristãos. Então, essa igreja, intitulada Igreja Católica Romana, naquela época, eram inimigos do povo de Deus.
Eu não sei por que receberam essa igreja apostólica romana. Nós sabemos que os romanos foram os que mais perseguiu. Foi pela lei romana que o Senhor Jesus foi morto na cruz do Calvário. Então nós vemos aqui que Roma, tanto é, observam, percebam, que Roma foi um grande império. Hoje, alguém ouve falar de Roma? O país de Roma hoje é um país esquecido. É um país pequenininho. É um país sem potencial. Não tem poder bélico. Por quê? Outrora ela foi um dos maiores impérios. Mas o Senhor o colocou no seu devido lugar. Tanto ela ainda existe. O país de Roma ainda existe. Porém, é um país que dificilmente você ouve falar. Quase não se ouve falar em Roma. É um país esquecido. Não tem mais a glória, a majestade, o poder que outrora tinha. Por quê? Porque foram eles que oprimiram o Senhor Jesus e os discípulos do Senhor, os cristãos. Então agora nós vemos aqui a terça carta endereçada à igreja em Pergamo. A igreja em Pergamo era uma igreja que não estava vivendo conforme a vontade do Senhor. E o anjo do Senhor disse a ela: conheça as tuas obras e onde habitas, que onde está o trono de Satanás e retens o meu nome. Ou seja, era uma igreja que diziam serem crentes, tinha aparência de crente, mas quem habitava dentro dela era o próprio trono. Lá dentro dessa igreja estava o próprio trono de Satanás, porque era uma igreja que só tinha fachada, era só capa. Eram mentirosos, não transmitia santidade, mas por dentro estavam todos cheios de maledicência, todos cheios de pecado. A igreja de Pergamo, dentro dela habitava o trono de Satanás. Refere-se à atuação do diabo naquela cidade e naqueles cultos, que era sede no culto do imperador. Ou seja, naquela cidade existia um império, um imperador romano, César Augusto, e ali eles adoravam essa estátua desse César Augusto. Os romanos adoravam essa estátua e queria fazer com que todos os judeus, todos aqueles ali, também adorassem essa estátua. E portanto, quem não adorasse a estátua de Júlio César eram mortos, eram torturados, eram mortos a fio da espada, eram levados para serem mortos. E ali vai dizendo que está no trono de Satanás, retém o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, a minha fé, minha fiel testemunha, qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá o que segue a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a alcançar tropeços diante dos filhos de Israel. Assim também quem retém as doutrinas de Nicolaítas. Ou seja, nesta igreja eles estavam cocheando em vários pensamentos, adorando a doutrina de Balaão, aceitando também a doutrina dos Nicolaítas. Olha só, aceitando a doutrina dos falsos profetas, que nós sabemos que a doutrina de Balaão foi quem? Um falso profeta, um profeta que prostituía o nome do Senhor, ou seja, ele era comprado para profetizar mentira. Ele profetizava mentira a custo de dinheiro, dizendo que era um profeta de Deus, mas quem estava nele habitando era o próprio demônio. E aqui também nós vemos a doutrina de Nicolaítas. Quem são esses Nicolaítas? Os Nicolaítas eram uma seita que invadia as igrejas, os templos, para convencer, para pregar que eles eram obrigados a comer comidas consagradas a ídolos, para convencê-lo que o pecado,
que não existia pecado, que eles poderiam prostituir, que eles poderiam pecar, que eles poderiam fazer o que eles quisessem, porque eles eram livres. Então essa igreja de Pergamo estava aceitando essas pessoas adentrarem dentro da igreja, e Deus não aceita isso. Então por isso que Deus diz que dentro dessa igreja existiu o trono de Satanás dentro dela, e assim como ainda existe até hoje. Quantos são as igrejas que quem habita nela é o trono de Satanás? Quantos são as igrejas que o Deus deles é Mamon? Quantos são as igrejas que quem predomina ali é quem dá o maior dízimo, quem dá a maior oferta? Então essas igrejas terão que prestar contas diante do Senhor. Nós como igreja, nós temos que andar na humildade, na mansidão, na temperança, no conhecimento da palavra, em jejum e oração, no primeiro amor, andar conforme a vontade do Senhor, ser manso, ser humilde, sermos prudentes, sermos vigilantes, sermos homens de Deus, mulher de Deus, que ora, que jejum, que expulsa demônios. É assim que o Senhor Jesus quer que a sua igreja seja. Mas não aceitar heresia, não aceitar doutrinas demoníacas dentro da igreja, espírito de Balaão, espírito de Nicolaítas, espírito de Jezabel dentro da igreja, está repreendido, espírito de Mamon. Então nós como igreja, nós temos que ser fiéis a esta palavra, viver na palavra, andar na palavra, pregar a palavra e viver conforme a palavra nos manda. A quarta igreja, a quarta carta endereçada à igreja de Tiátira. O anjo da igreja em Tiátira escreve: assim diz o Senhor, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente. O Senhor já foi dando para eles: eu tenho olhos como chama de fogo. Eu estou vendo as suas práticas. Eu estou vendo o que vocês estão praticando. Eu conheço a profundeza do coração do homem. Eu sondo a mente do homem. Eu sei o quanto vocês estão pecando diante de mim. Eu conheço as tuas obras, e amor, e serviço, e fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. São mais do que as primeiras. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti. Que deixastes Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos. Espírito de Jezabel dentro da igreja. Nós mulheres, aqui vai para vocês mulheres. Nós mulheres, nós temos que saber nos vestirmos dentro da casa do Senhor. Nós temos que saber se vestir com roupa que exalta o nome do Senhor. Nós temos que ter roupas decentes, não roupas coladas nem curtas. Nós não podemos mostrar o nosso corpo. O nosso corpo ele é voltado para quem? Primeiramente para Cristo. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo, e o nosso corpo pertence ao nosso marido. Então nós mulheres temos que saber nos vestir. Deus não compactua com o espírito de Jezabel dentro da igreja. Como que é esse espírito de Jezabel dentro das igrejas? Mulheres de Deus com cílios, com unha postiça, com roupas coladas, com roupas curtas, imorais dentro da igreja, cantando, pregando, profetizando, parecendo uma Jezabel. Então esse tipo de comportamento das mulheres o Senhor reprova. Deus não aceita. O nosso corpo, a nossa aparência tem que ser voltada para Cristo. O que tem que brilhar na vida do homem e da mulher de Deus é o Espírito Santo. A nossa aparência tem que ser uma aparência pura. Por quê? Porque nós estamos ali para adorar o nome do Senhor. Nós estamos ali para pregar a palavra. Nós estamos ali para ganhar almas. Nós estamos ali para fazer a diferença. E a mulher de Deus, ela faz diferença no seu comportamento, nas suas falas e na sua atitude. Não precisamos nós abrir a nossa boca. Só a nossa aparência já nos identifica quem somos. Mas, infelizmente, o que nós temos visto em diversas igrejas, mulheres com comportamento de Jezabel dentro das igrejas. Mulheres que não temem a Deus, e tampouco prezam o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo, a adorar a Deus.
Porque nós, servos do Senhor, nós temos que saber nos vestir, nos comportar e nos falar. Temos que andar bonitas, bem vestidas, com roupas decentes, podemos sim nos maquiar, mas uma coisa suave, leve. Não com o espírito de Jezabel, coisa que eu fico assustada quando eu vejo irmãs pregando, cantando com as mãos desse tamanho, com as unhas aparecendo. Foi Senhor, dá temor a essas mulheres, porque isso faz escandalizar a obra do Senhor. Isso escandaliza a obra, isso deixa a gente angustiado. Imagina o Espírito Santo, que é sensível. E a palavra do Senhor nos diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Porque o nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo de Deus e que não nos pertence. Nós um dia teremos que prestar contas diante do Senhor. Ah, irmão, tem que andar de qualquer jeito. Não, você vai andar lindamente, perfeita. Tem o seu cabelo arrumado, seja uma roupa bonita, comportada. Se cuide, mas não com o espírito de Jezabel, mas sim com o Espírito Santo de Deus. Então o Senhor, ele falou, veio contra ti, porque poucas coisas tenho contra ti, que deixaste Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Quem foi Jezabel? Jezabel foi a mulher, foi a esposa do rei Acabe. O rei Acabe, de vez de ter escolhido uma mulher da sua etnia, uma mulher israelita, ele sendo israelita, ele escolheu a mulher estrangeira e trouxe essa mulher com todas as suas idolatrias e demônios para casar. Casou com ela e trouxe toda essa idolatria para dentro de Israel. E Jezabel era tão perversa, foi uma das mulheres mais perigosas que existiu. Jezabel não era só uma mulher cheia de idolatria, ela seduzia, ela traía o seu marido, ela se deitava com outros homens, ela era profetisa de Baal, ela queria implantar, ela queria destruir a fé dos judeus, ela queria destruir a fé do povo no Deus verdadeiro. Ela matou os profetas, mandou matar os profetas. O profeta Elias se escondeu de Jezabel. O profeta Elias, ele enfrentou 400 profetas de Baal, mas fugiu de uma mulher, que era Jezabel. A mulher era tão endemoniada, tão terrível, que o profeta Elias teve medo dela, mesmo ele sendo um homem de Deus. Portanto, Jezabel era uma profetisa de Baal, uma mulher perversa, deplorável, uma mulher pervertida. E que nós, servas do Senhor, nós mulheres do Senhor, servas de Deus, que nós venhamos ter o Espírito Santo de Deus. Se porventura Jezabel quiser entrar dentro das igrejas, que o sangue de Jesus as repreenda. Todo o espírito de Jezabel que queira adentrar dentro da casa do Senhor. Está repreendido esse espírito do nosso meio, em nome de Jesus. Então agora o anjo do Senhor escreve a carta à igreja de Sardes, dizendo: conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Sê vigilante e confirma o restante que estão para morrer, porque não acheis as obras perfeitas diante de mim. Ou seja, essa igreja de Sardes, para Deus, ela já estava morta. Estava morta. Era uma igreja que já tinha morrido diante do Senhor. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido e guardou. Arrependa-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás que hora que eu virei. Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas. Sempre dentro da igreja, sempre existia alguém que era fiel, mas tinha os que estavam totalmente pecando. Por isso que o anjo do Senhor falava, venham contra ti. Tem algumas poucas pessoas no meio. Então o Senhor sempre falava essas coisas e intitulava cada pecado que as igrejas estavam cometendo. Mas poucas pessoas não contaminaram suas vestes, e comigo andarão vestidos. Ou seja, o Senhor falou, muitos estão mortos, mas tem aqueles que não se contaminaram.
O que vencer será vestido de veste branca, de maneira como riscarei o seu nome no livro da vida e confessarei seu nome diante de meu Pai. Então, o Senhor Jesus Cristo, muitos aqui estão mortos, mas ainda tem aqueles remanescentes, aqueles que me adoram. Esses sim, estão com os nomes escritos no livro da vida. E eu quero te dizer, igreja, a palavra do Senhor diz que aquele que não foi achado com o seu nome escrito no livro da vida, não subirá, não tem parte com Cristo. Nós, quando aceitamos a Cristo como seu único e suficiente Salvador, andamos em fidelidade, aguardando em santidade a sua vinda, o nosso nome está escrito no livro da vida. Oh, glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A sexta igreja, chamada Filadélfia. Essa igreja era a igreja imaculada, era a igreja santa, era a igreja que estava com suas vestes brancas, era a igreja que estava com o sangue do Cordeiro sendo derramada sobre as suas vestes todos os dias. Era uma igreja pura, era uma igreja que orava, era uma igreja fiel, era uma igreja que amava o Senhor, que o primeiro amor estava sobre eles, era uma igreja fiel. E o Senhor disse para esta igreja: conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar, porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Essa igreja não negava o nome do Senhor. Essa igreja tinha a palavra alicerçada, embasada, enraizada no seu coração. A igreja Filadélfia temos que ser eu e você, somos nós. Nós temos que ser como a igreja de Filadélfia, fiel, prudente, fiel até a morte, perseverante, confiante, pura, santa, imaculada, com as nossas vestes brancas. Então, diante desta sexta igreja, foi a única que foi elogiada pelo Senhor. As igrejas que foram elogiadas por Deus, dentro das 7 igrejas, só teve 2 que foram elogiadas pelo Senhor, que foi a igreja de Esmirna, a segunda igreja, e a sexta igreja, que é a igreja de Filadélfia. As demais, as 5 igrejas caídas, foram reprovadas. 2 foram totalmente reprovadas e as outras eram para se consertar diante do Senhor. Então agora a igreja de Filadélfia era a igreja fiel. O Senhor chama a igreja de Filadélfia como a igreja fiel. As características dessa igreja mostram a sua grandeza diante do Senhor, pois não há nenhuma censura a ela, mas apenas elogios. Apesar de estar próxima àqueles que estavam espiritualmente mortos, mas os cristãos de Sardes, ela se conservou pura, viva diante de Deus. Isso serve de exemplo para os que estão caídos. Ou seja, todas essas igrejas estavam na Ásia. Todos estavam no mesmo continente, mas cada um era de um jeito, atuava de um jeito. Mas a igreja de Filadélfia, mesmo estando em volta das outras igrejas caídas, ela permaneceu fiel. Que eu e você venhamos permanecer fiel até a vinda do Senhor Jesus. Que o meu nome e que o seu nome esteja escrito no livro da vida. Porque aquele que perseverar até o fim será o quê? Será salvo. Então a igreja de Filadélfia estava cercada, de falsos cristãos, que eu citei as outras igrejas. E mesmo tendo pouca força, não negou o Senhor Jesus e a sua palavra. O Senhor Jesus se identificou para essa igreja como aquele que é santo, verdadeiro, porque ela também era santa e verdadeira. A igreja fiel. Filadélfia era a igreja santa e verdadeira, era a igreja fiel, elogiada pelo próprio Deus. Que coisa linda. Será que eu e você podemos receber um elogio da parte do Senhor? Em obediência, em fidelidade, em compromisso, em reverência, em santidade, em mansidão, em temperança, em amor, em gratidão, em fidelidade, em compromisso, em ações, em obras. Será que eu e você podemos receber do seu elogio?
Se nós não formos assim, nós temos que orar para sermos. Se nós não formos assim, nós temos que buscar de Deus essa fidelidade, porque só vai subir a igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Só vai subir com Cristo a igreja fiel, a igreja pura, a noiva imaculada do Senhor Jesus, a igreja santa, a igreja pura. Então, diante desta igreja tão tremenda, o Senhor falou: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então o Senhor falou com ela: tu tens sido fiel, tu tens andado na minha palavra, vocês têm, mesmo estando com pouca força, vocês têm se mantido fiel. Então o Senhor disse para ela: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Permaneça fiel, porque quando eu voltar, a coroa esteja sobre a tua cabeça. Permaneça fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida eterna. Então a igreja de Filadélfia era uma igreja poderosa. A sétima igreja, que era a igreja de Laodiceia, essa igreja, meu Deus, foi totalmente reprovada diante do Senhor. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: assim diz a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus: conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes: sou rico, estou enriquecido e de nada tenho falta, não sabes que és desgraçado, miserável, pobre e nu. Então a igreja de Laodiceia era uma igreja reprovada pelo Senhor. Ela não era nem quente e nem fria, ela era morna. A igreja de Laodiceia se encontrava na cidade de Laodiceia, e ali ela era conhecida como tipo as Caldas Novas aqui do Brasil, do estado do Goiás. Era uma igreja era uma cidade que vinha outros povos conhecer a região por causa a cidade de Laodiceia, por causa das suas águas quentes, que eram termais, e também por causa da sua água fria, que também era termais. O Senhor usou aqui uma fábula, mas era assim que procedia a cidade, uma fábula para falar a respeito da igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia era semelhante à sua própria cidade. Era quente, não era nem quente e nem fria, era morna, era uma igreja morna. E a palavra do Senhor diz que a igreja morna, o Senhor irá vomitar ela. Nós temos que ser quentes e não morna, nem tampouco fria. Nós temos que ser fervorosos diante do Senhor. Nós temos que ser crentes cheios do Espírito Santo. Todo crente que é cheio do Espírito Santo, ele tem o fogo do Espírito Santo. Ele tem a graça, a presença, a unção, o poder de Deus na sua vida. Então, a igreja de Laodiceia, quando o Senhor disse que a igreja de Laodiceia, quem dera fora frio ou quente, isso quer dizer, quem dera foras totalmente incrédulo ou ardentemente cristão. Isto é, a pessoa é uma coisa ou outra. A igreja de Laodiceia não era nada, não era fiel, não era quente, não era frio, era trem morno. Então esse tipo de igreja o Senhor vomita. É uma igreja que você entra e sai do mesmo jeito. É uma igreja que não tem poder de Deus. É uma igreja que não ora, que não jejuma, que não busca, que não tem vida com Deus. É uma igreja morta. É uma igreja que não abre a boca nem para glorificar o nome do Senhor, muito menos para profetizar ou para pregar a palavra do Senhor com poder e unção e graça. Por quê? Porque a igreja morta. O Espírito Santo já se afastou dela faz muito tempo. Quem está nela é o próprio demônio, esfriando, colocando divisão na igreja, esfriando os corações do povo. Aquele que está na mornidão espiritual era inaceitável para o Senhor Jesus. Deus não aceita a igreja morna. A ponto de lhe causar ânsia de vômito. O próprio Jesus: vocês estão me causando ânsia de vômito.
Isso mostra que ele não aceita a fé indefinida. Ou você é crente ou você não é. Ou você serve a Deus ou você serve o mundo. Não tem como servir a dois senhores. Ou você é crente fervoroso ou você é crente desviado. É um desviado. Não tem como servir a dois senhores. Tentam ser mais ou menos cristão e assim mais ou menos pratica a palavra de Deus. Ou você aceita a palavra de Deus por completo, ou você não é crente. Ou você aceita a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse, aceita tudo que o Senhor está te entregando, te exortando, te corrigindo, ou você é filho de Belial, de duas uma. Ninguém pode ficar em cima do muro. Aliás, o muro já tem dono, é o próprio diabo. O muro simboliza o próprio demônio. Ninguém pode ficar em cima do muro. Ou você teme a Deus, se serve a ele, ou você serve ao diabo e anda conforme ele tá colocando os pratos dele na sua vida. Ou você serve a Deus ou você serve o mundo. Não tem dois caminhos. Ou ama a Deus ou ama o diabo. Porque quem vive na prática do pecado, o Deus dele é o próprio Satanás. Ele está fazendo o quê? A vontade do seu pai. Ele está o quê? Vivendo conforme o pecado da sua mente, da sua concupiscência carnal e mental. Então, quem vive conforme as concupiscências da carne é filho do diabo. De nada tenho falta. Então, lá no versículo 17, eles diziam que eram ricos e poderosos. Nós, servos de Deus, a riqueza, ela pertence a quem? A prosperidade, ela vem de Deus. Se Deus quiser fazer um crente próspero e rico, Deus fará. Mas o Senhor não aceita que essa pessoa tenha amor ao dinheiro. A palavra do Senhor diz que mais fácil passar um camelo por dentro de uma agulha, do que um rico entrar no reino de Deus. Porque muitos ricos, o amor deles é o dinheiro. O Deus deles é o dinheiro. Não que o crente não possa ser rico, porque a prosperidade vem de Deus. Deus dá riqueza a quem Ele quer. Deus enriquece quem Ele quiser. O que não pode é esse amar o dinheiro acima de Deus ou acima da sua palavra. Eu conheço algumas pessoas que são ricas, mas amam a Deus, têm o amor a Deus, vivem a palavra, são crentes fiéis. Mas raridade um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque a maioria dos ricos não querem Deus. Eles preferem adorar o diabo, preferem estar dentro de um centro de macumba, preferem praticar magia, preferem dar o seu dinheiro a centro de macumba. Você observa quantas pessoas ricas estão dentro do centro de macumba, oferecendo rios de dinheiro para aqueles pai de santo fazer trabalhos ali para eles. De vez de adorar a Deus com a sua riqueza. Não, eles fazem pegar a sua riqueza, entregar e dar ali para os cavalos do diabo. Dão milhões para os cavalos do diabo fazerem trabalhos para eles. Então esse tipo de pessoas está reprovada e o caminho deles será a morte e o inferno se eles não se converterem. Então, diante disso agora, nós vimos aqui, o Senhor apresentou as 7 cartas, as 7 igrejas ali, a João, e onde nós vimos aqui apenas 2, dentro de 7 igrejas, apenas 2 que estavam agradando a Deus. As outras, todas foram reprovadas diante do Senhor. Todas foram corrigidas diante do Senhor, para elas voltarem ao primeiro amor, para elas se consertarem, para elas deixarem de praticar espírito de Jezabel, espírito de Balaão, espírito de Nicolaítas. Eram demônios que atuavam dentro dessas igrejas. Então nós temos que vigiar, para que nós venhamos ser uma igreja semelhante à igreja de Filadélfia, uma igreja lavada, remida no sangue do Cordeiro, uma igreja pura, uma igreja imaculada, uma igreja revestida, uma igreja que ama o seu Senhor e que aguarda a vinda do Senhor Jesus em santidade, em obediência e em verdade. Nós temos que andar conforme a vontade do Senhor e viver para o nosso Cristo e aguardar a sua vinda, porque Ele voltará e não tardará. Grande e terrível será o dia da vinda do Senhor. Terrível para quem? Para o mundo, para aqueles que ficarem, mas glorioso e lindo para aqueles que vão herdar a salvação, aqueles que vão herdar a vida eterna, aqueles que vão
se encontrar nas nuvens com o seu Senhor, porque Jesus ele voltará, e ele virá, ele irá arrebatar a sua noiva, os vivos, a palavra do Senhor diz que os mortos, quando Jesus vir, os mortos ressuscitarão primeiro, e os vivos serão arrebatados. Quantos aqui esperam a vinda do Senhor? Eu creio que a minha geração ainda será a geração do arrebatamento, porque o livro de Apocalipse já está totalmente, já se cumpriu. Nós não precisamos ver mais nada se cumprir. Olha como está o mundo está totalmente proliferado de coisas abomináveis, de coisas hediondas, assustadoras, aberrações, atos terríveis, tenebrosos, os homens têm cometidos por influências do próprio diabo. Então nós vemos vidas entregarem as suas vidas a demônios, vemos pessoas matarem as outras, fome, peste, guerra, rumores de guerra, tsunami, maremotos, tantas as coisas horríveis estão. Nós vemos desde a pandemia para cá, observa, o mundo está todo virado, a natureza proliferada, ações do diabo, demônio usando vidas para destruir vidas. Demônio usando vidas para destruir vidas, matando, roubando, pedofilia, homossexualismo, prostituição, idolatria, vícios, homens sendo usados pelos demônios para destruir vidas. Então que nós venhamos estar com a nossa veste lavada, remida no sangue do Cordeiro, porque Jesus está voltando, ele voltará. O arrebatamento da igreja é uma realidade que precisa ser pregada, doa quem doer. O arrebatamento da igreja é certo. Eu creio que a minha geração ainda será a geração do arrebatamento do Senhor, porque nada mais está para se cumprir. Tudo já se cumpriu, então nós estamos só aguardando o soar da trombeta. Nós estamos só aguardando Jesus dizer: vinde benditos de meu Pai a possuir a terra que está prometida a vocês por herança. Aquele que não for achado com seu nome escrito no livro da vida já está condenado. Então que nós possamos guardar essa palavra no nosso coração. Essa foi a palavra que o Senhor me deu. E quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Mas aproveitando o ensejo, tem alguém nesta noite, ao ouvir essa palavra, foi tocado pelo Espírito Santo, quer entregar sua vida a Cristo nesta noite, quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, ou você que está afastado dos caminhos do Senhor, tem alguém que quer voltar para Cristo nesta hora, tem alguém que quer voltar a entregar sua vida ao Senhor, porque eu quero te dizer, o mundo não tem nada para te oferecer. A palavra do Senhor diz que o mundo já é de Satanás, o mundo já é do maligno, e Satanás quem opera neste mundo. Então, você que ao ouvir essa palavra, foi tocado pelo Espírito Santo, porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Tem alguém para Cristo nessa noite? Tem alguém que quer reconciliar ou aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Escreve e eu quero voltar ou aceitar Jesus, que eu vou orar pela tua vida. A palavra do Senhor diz que quando nós ouvimos a voz do Senhor, esta palavra, não endureçais o vosso coração, mas se lança na presença dele, se entregue para ele. Jesus, ele ama você, ele tem vida nova para a tua vida, ele quer transformar a tua vida, ele tem o melhor para te oferecer, ele tem um céu de glória, ele tem o seu nome escrito no livro da vida para te oferecer. Jesus, ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Não existe outro Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai se não for por ele. Não existe outro caminho. Não existe salvação sem Cristo. Por quê? Porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for pelo Senhor Jesus. Essas religiões, essas cartas de demônio que dizem que existe vários caminhos, é mentira, porque Deus é único. Existe apenas um Deus e existe apenas o caminho, um caminho. E esse caminho é quem? É o Senhor Jesus. E esse Deus é quem? É o Deus Yahvé, o Jeová Rafá. Só existe um único Deus.
o Deus verdadeiro, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus de Israel. Ele é o Deus verdadeiro e o seu Filho Jesus Cristo. É por Jesus, é por Ele e para Ele que nós estamos aqui. É por causa dele que nós estamos aqui. É por causa do Senhor Jesus que nós estamos aqui levando essa palavra. Por quê? Porque Ele é o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Que Deus abençoe a todos vocês. Se não tiver ninguém, eu estarei agora encerrando a live e orando para com todos vocês. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, meu Deus, por essa oportunidade que o Senhor Deus me concedeu de trazer a tua palavra, de ministrar a tua palavra, meu Deus. Abençoa cada pessoa, cada homem, cada mulher, meu Deus, que ficou, que curtiu e compartilhou, que entrou nessa live, meu Deus, manifesta do teu poder, salva, liberta, transforma, repreende todo o mal, joga por terra todas as potestades, todos os principados, todos os demônios que têm lutado contra este homem, contra essa mulher, contra esse jovem, contra essa criança. Deus, guarda as nossas crianças, livra as nossas crianças da pedofilia, do homem pedófilo, do homem maquinário, do homossexual. Deus, livra as nossas crianças das pessoas más, das ideologias de gênero. Meu Deus, repreende essa casta de demônios, essas potestades, essas ideologias diabólicas. Meu Deus, o teu sangue tem poder. Joga nas profundezas do inferno todo o mal, todos os demônios que tentam lutar contra as famílias, contra os casais, contra os casamentos. Meu Deus, repreende o espírito de separação. Meu Deus, guarda nossas igrejas. Meu Deus, repreende o espírito de Jezabel, repreende o espírito de Balaão, repreende, meu Deus, o espírito de Nicolaítas, repreende todos os demônios, o espírito de Herodes. Repreenda, meu Pai, todos os demônios que lutam contra a igreja do Senhor. Pai, da sabedoria, da vigilância, da prudência, da fidelidade aos teus servos, Pai, para que eles possam orar, jejuar, expulsar todos os falsos profetas. Meu Deus, o teu sangue tem poder. Guarda a igreja, meu Pai, cobre a igreja do Senhor com o teu sangue. Purifica, meu Pai, o povo. Guarda o teu povo com tua mão santa. E assim, meu Deus, eu abençoe a todos. Abençoa essa semana, meu Pai, que seja uma semana de vitória, uma semana de bênção, de livramento, de prosperidade, de portas abertas, de comida na mesa, de contas pagas. Meu Deus, em nome do Senhor, abra as portas de trabalho para este homem que está desempregado, para essa mulher que está desempregada. Meu Deus, supra as necessidades financeiras. Meu Deus, envia o anjo da cura. Meu Deus, envia o anjo do livramento. Cura, meu Pai, este homem, essa mulher que se encontra enfermo. Meu Deus, que se encontra com doença, passando todo tipo de dificuldade financeira, enfermos. Meu Deus, o sangue de Jesus tem poder. Passa do bálsamo do Senhor. Deus dá cura, dá o livramento. Deus guarda os jovens. Livra os jovens, meu Pai, da ilusão do mundo, das mentiras de Satanás, da prostituição, das drogas, meu Pai, das bebidas. Guarda as crianças, guarda os nossos jovens, livra os nossos jovens, cobre, meu Pai, os jovens com teu sangue, e assim, meu Deus, eu abençoo a todos, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, operando, Deus, quem impedirá, em nome do Senhor, que todos venham dormir na santa paz do Senhor. Salmo 3 e 4 diz: em paz me deito, logo pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar em segurança. Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Em nome de Jesus, abençoa a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Deus abençoe a todos vocês.